FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Papo de Mulher. Apresentação: Maísa Vasconcelos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Papo de Mulher desta quinta-feira, 10 de agosto de 2017. São 3h05, falamos ao vivo do estúdio da Rádio O Povo CBN, na Avenida Guanabi 282, em Fortaleza. E é uma satisfação estar com você nesse momento. Para quem ainda não sabe, o Papo de Mulher era um quadro às terças-feiras dentro do Revista O Povo. E aí nós estamos agora com o programa todinho de 1 hora para a gente discutir diversos assuntos com convidadas muito especiais aqui no estúdio e, obviamente, com você que nos ouve. Olha, há 40 anos, Raquel de Queiroz era eleita a primeira mulher a ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Letras. O pioneirismo da escritora cearense fez com que outras portas, ou melhor, cadeiras, se abrissem para outras mulheres, como Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon e Ana Maria Machado, só para citar algumas da academia. O Papo de Mulher de hoje, então, entra aí pega carona nesse fato histórico, nessa lembrança aí da nossa incrível Raquel de Queiroz, para falar sobre a presença feminina na literatura e também sobre os novos modos de difusão da produção das autoras cearenses. De que modo é que os clubes de leitura contribuem para a difusão dessa produção. Aqui no estúdio com a gente estão a escritora e estudiosa... Perdão, olha, comecei justo pela Ana Kalima, que não chegou ainda, porque eu já estou crente que ela já está aqui com a gente, mulheres. Chega já, Ana Kalima, Tá no trânsito chegando aqui. Bom, vamos. Aqui no estúdio já estão a escritora, mediadora do Clube de Leitura Escritoras Cearenses e dona dos perfis Leia Mais Mulheres e Escritoras Cearenses, a Micaele Andrade. Boa tarde, Mica. Boa tarde, Maísa. A professora de História, participante de clubes de leitura e dona do perfil Livros da Chá, Charlene Ximenes. Oi, Charlene. Olá, boa tarde. Boa tarde. E a jornalista Isabel Costa, que escreve o blog Leituras da Bel. Boa tarde. Olá, Maísa, tudo bom? Tudo ótimo. Por telefone, nós vamos conversar ainda com a escritora Socorro Acioli. Que ótimo. Não é? Preparem aí perguntas. Ótimo. Encontramos ela sempre pelos clubes da cidade. Pois também. Preparem perguntas aí para a Socorro. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela. A Socorro Acioli, que é a nossa querida cearense, autora de A Cabeça do Santo, publicado já em diversos países, também de A Bailarina Fantasma e Ela Tem Olhos de Céu, entre outros. E você pode participar aqui com a gente. Conte pra gente, qual é a autora que você está lendo neste momento? Que livro você indica? Que dúvidas você tem sobre a produção literária? O que é escrever assim numa cidade como Fortaleza? Publicar? De que modo é que essa literatura chega, aos leitores? Manda sua pergunta aqui pra gente pelo 3066-4030. Você pode falar com a gente também no WhatsApp pelo 981665589. Pode falar com a gente no Twitter pelo @opovoCBN. No Facebook estamos ao vivo. Mulheres, um alô aqui para nossa audiência aqui na nossa câmera. Boa tarde. A câmera. Tem live. Então estamos ao vivo no Facebook. Curta a nossa página Rádio O Povo CBN. Compartilhe esse conteúdo aí com os seus amigos, com os seus fãs, com o pessoal que curte sua página. Acesse o nosso site radios.opovo.com.br/opovocbn. Se inscreva e receba os nossos podcasts. Vamos lá, pensar. Vamos saber do que faz cada uma das nossas convidadas aqui no estúdio. A Charlene Ximenes é professora e ela não escreve. Pelo menos ela não escreve para publicar. No entanto, ela tem uma atuação muito forte nos clubes de leitura. Charlene, de que modo é que um clube de leitura pode ajudar a produção das autoras seguirem adiante? O que é um clube de leitura? Pronto. Eu acredito nos clubes de leitura como fonte de inspiração para a gente de todas as formas, A gente acaba lendo mais, conhecendo novos autores. Eu passei a conhecer muito mais mulheres e pensar sobre o meu ler. Eu acho que é importante nesse sentido. Porque até então a gente lê menos mulheres sem perceber, O mercado editorial ele é muito
voltado para a produção do homem em si. E acho que para as mulheres a gente ajuda de várias formas, né? A gente lê mais mulheres, conhece Mas vocês mais não mulheres. leem só mulheres, Não. né? Porque de repente chega a pessoa e diz assim, ué, elas só leem mulheres. Não. Só no Leia Mulheres, que é um clube de leitura que tem há bastante aí sim tempo é aqui, focado- só nas mulheres. Mas Certo. outros clubes não. E assim, é bacana que a gente tenta se ajudar. A gente percebeu que a gente meio que vive numa bolha literária ultimamente, né? E a gente vai lendo coisas. Eu lembro que eu conheci a Mica, por exemplo, porque por causa do perfil dela, o meu perfil no Instagram para falar de livros, e aí eu até li uma obra dela, e aí a gente se divulga, se ajuda e vai difundindo, né? Eu acho que o clube ele nos ajuda a ajudar esse meio literário, né? A difundir mais a literatura de uma maneira vasta. A Micaele Andrade disse, inclusive, que começou a publicar, se sentiu encorajada a publicar a partir dessa difusão, né, das mulheres escritoras. Isso. Qual foi exatamente aí? Foi um clube de leitura que incentivou você? Pronto, não. É a partir da hashtag que foi criada pela uma escritora britânica, se eu não me engano, em 2014. Leia Mulheres, né, 2014. Uhum. Então, a partir dessa hashtag que ela criou, eu tomei consciência como mulher, escritora e feminina, de que a gente não, pelo menos eu, não estava dando tanta atenção às escritoras. Fui olhar a minha estante. E, inclusive, não estava dando atenção a você mesma, né? Enquanto Exatamente. mulher escritora. Exatamente. Uhum. Então, a partir dessa hashtag, eu quis compartilhar as leituras que eu faria de escritoras. Certo. Então, eu fui também me encorajando a publicar o que eu escrevia. E você escreve que gênero? Poesia e conto. Poesias e contos, então, Isso. a Mica Andrade escreve. A Ana Kalima já está com a gente aqui no estúdio. Bem-vinda, Ana. Oi, boa tarde. Boa tarde. A Ana Kalima é escritora e é estudiosa de Clarice Lispector. É, também. Amo sou. Você, todas amamos, né? Aliás, depois a gente comenta sobre as diversas publicações que as pessoas atribuem a Clarice sem ela nunca ter dito, né? Frases de autoajuda, enfim. Poesias, aquelas poesias bem melosas. Versinhos. Ana, você lançou recentemente o Claviculário, né? Isso. Fala pra gente como é que foi o lançamento do livro, que receptividade ele teve e, assim, ele em gerais, o que você está fazendo atualmente? Atualmente eu tô sendo bem feliz. Que sonho. Que bom. Que feliz. O Claviculário, ele é fruto de um blog, né? Durante praticamente uns 10 anos eu escrevi em blogs e tal. E aí um dia apaguei o blog e uma amiga falou pra mim: poxa, que sacanagem a sua, né? A gente queria continuar te lendo. Por que que você apagou o blog? Você tem que colocar num livro. E aí... Você pagou, mas você tinha os arquivos. Tinha os claro. arquivos, tinha os Ah. arquivos. O caderninho, né? O novo caderninho de versinhos. Porque tem gente que escreve direto lá e acabou-se, né? acabou-se, Essa coisa perecível mesmo. Entra lá e acabou. Isso. E aí eu coloquei tudo, tinha tudo guardado e vou publicar o livro. Aí veio todo aquele esquema, né? Vamos colocar em edital, não ganha, as mesmas pessoas ganham, eu não ganho, não passa. Passou, o dinheiro demorou, não saiu. Que linda, né? De sempre. O Calvário. E ficou guardado. Aí um dia, um grande amigo decidiu publicar, falou, vamos publicar teu livro, eu acho impossível não estar publicado. E eu fiquei assim, nossa, mas já passou tanta coisa. E ele já estava pronto, né? E aí foi lançado, né, através do Fundo Carolina, que a gente depois pode falar um pouco mais Que a sobre gente isso. falou aqui. A gente já falou? Não, a gente né? A gente Sim. nós aqui. Revista que O Povo, a lindo. gente falou sobre o Fundo Carolina, mas vamos falar mais depois. Ótimo, a gente ótimo. entrevistou o Thales Coisa boa a gente tem que Azigon ficar aqui. falando sempre. E aí eu tenho essa honra e essa alegria de estar estreando o Fundo Carolina com o Claviculário, né? Claviculário significa o lugar onde se guardam as chaves. A capa do livro é muito bacana, gente. É linda, é uma linda. arte simples e linda, né? São as Linda. chaves, né? São as Cada chave chaves, com né? um lembrete lá. do- Isso. Você pode ver aí que tem a chave. O quarto, né? Eu esqueci, não lembro. E é de uma grande ilustradora, né? Uma grande ilustradora, Jéssica é? Gabriele Jéssica Lima, Gabriele. que por acaso é irmã de Ah, Ana Karine, tem um nepotismo nesse livro. Que por acaso estudou francês Queca comigo, porque Gabriele. Fortaleza é um ovo, né?
Ela estudou comigo. Que bacana. Então, foi um nepotismo, mas foi bem difícil, né? Porque santo de casa não faz milagre. Para mim foi bem difícil sair essa capa, mas saiu do jeito que a gente pensou, bem bacana. Então, ele está dividido em 9 capítulos, tem a ver com as palavras-chave, né? Eu acredito que quem escreve tem essa sensibilidade de sempre ir pegando coisas do cotidiano. Uhum. E aí, isso se explica o nome, né? O do claviculário. E são prosas, são contos, algumas poesias do que eu vivenciei ao longo desse tempo. Para a gente fechar esse bloco, a gente já está indo praticamente para o intervalo. Gostaria que a jornalista Isabel Costa dissesse o que entra no Leituras da Bel, o blog. Você lê de tudo, até bula de remédio? Leio de tudo, leio até caderno de caligrafia, de quem está aprendendo a escrever. Ai, gente, minha nova aquisição é um caderno de caligrafia. Cheguei no supermercado, primeira coisa que eu comprei, um caderno de caligrafia. Existe É isso. maravilhoso, é Eu achei divino ele lá no terapêutico. meio do carrinho, uma cena incrível. Eu tô aguardando um momento muito especial para estrear. Quase uma poesia visual, aquele caderno é. ali. Então, E afetiva também. E É. muito afetiva. Eu comecei o blog em julho do ano passado. Eu sou repórter aqui do jornal O Povo, do Vida e Arte, e à época eu cursava letras. Então, por uma ocasião do destino, acabava que as matérias de literatura sempre vinham para minha mão, né? A Isabel faz, porque a Isabel entende mais um pouco, isso tudo. Mas, de repente, eu percebi que há um mercado em Fortaleza e há pessoas lendo e há escritoras e escritores que o jornal, o impresso, ele não conseguia abarcar, porque é uma dinâmica muito grande. É muita gente produzindo, acho que praticamente todo dia tem algum evento de literatura na cidade. Tem um sarau, tem um clube de leitura. Então, o Leituras, ele é para isso, é para ele dar vazão a essa experiência. Pois a gente vai detalhar sobre isso, especialmente sobre saraus, uma palavra muito lá do século XIX, sei lá, né, do século XVIII. Muito antes até, muito né? antes, é. Sarais. E- Até e- na Idade Média existia sarais. E que a gente tem ouvido muito aqui. Por que será? Vamos fazer um intervalo e na volta entramos aí nesse tema, falando inclusive sobre as autoras. Quais serão as autoras que guiam a vida cotidiana de cada uma das nossas entrevistadas hoje aqui? Você também pode falar para a gente quem são as suas autoras favoritas, que livro que você está lendo agora e que você indica muito aqui para nossa audiência. Participe no 3066-4030, no 981665589, que é o nosso WhatsApp, e também aqui pelo Facebook, manda sua pergunta, seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo do Papo de Mulher de hoje, falando sobre presença feminina na literatura. Voltamos já. Papo de Mulher. Oferecimento Omni-Imagem. Diagnóstico para uma vida saudável. 3455-5555. Um minuto com Lúcio Brasileiro. Papo de Mulher. Olá, estamos de volta, são 3h20. O Papo de Mulher de hoje falando sobre a presença feminina na literatura. Nós estamos recebendo aqui mulheres que escrevem ou que fortalecem a escrita das demais mulheres através dos clubes de leitura, através dos seus blogs, através de perfis nas redes sociais, não é? E nós estamos chamando você para participar com a gente no 3066-4030 e no nosso WhatsApp 981665589. Nós estamos ao vivo no Facebook, olá, Rádio O Povo CBN. Curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo. Fala para todo mundo aí que a gente tem uma hora aqui para conversar sobre mulheres e literatura. No primeiro bloco, nós já tivemos aqui um pequeno apanhado aqui do que as nossas convidadas estão fazendo. Nós estamos no estúdio com a escritora Ana K. Lima, a escritora estudiosa de Clarice Lispector, vamos já saber por que Clarice Lispector, a escritora mediadora do Clube de Leitura, escritoras cearenses, Micaele Andrade, a professora de História e participante de clubes de leitura, Charlene Ximenes, e a jornalista Isabel Costa. Qual foi a escritora, ou quais foram as escritoras, assim, que de repente, um belo dia na vida de vocês, eu gosto demais do que essa mulher escreve e ela vai nortear a minha vida. Vamos começar pela Ana, pela Clarice Lispector, porque ela, já, bem dizer, já disse, já respondeu, né, Ana? Já deu uma respondida. Bom, eu estudei letras, né? Estudei apenas.
E isso quer falar, né? Tem as significações Estudou, diversas. assim, você não chegou a graduar. Não. Cometi Certo. essa. E Mas tem durante- outras também, quem estudou letras aqui. Não, acho Ah, que Isabel, que Isabel, acabou de se Isabel. formar. Mas inclusive. foram 7 anos, viu? Então te entendo, Ana tá, Karine. enfim. Eu fui fazer outras coisas. Eu fui fazer letras, né? A Certo. verdade é essa. E lá na academia, eu fui muito estimulada a escrita. Isso foi bom, um bom momento que eu tive. E numa delas, eu tinha muita relutância em ler Clarice, porque todo mundo falava, nossa, Clarice vai ser muito difícil, Clarice é muito pesado. Você tinha aquele medinho Tinha original. um medo, eu não queria entrar nessa, não. E aí, uma professora muito querida me indicou uma leitura e eu comecei a ler as cartas, né? As correspondências. Uhum. E é algo... Se tem um gênero literário que eu amo, são as cartas, né? E é incrível, porque você tá ali a alma da pessoa. Então, a gente via... Nós eu lia- matamos esse gênero literário? Ou estamos Não, matando? não. Ele está ressurgindo. Está Felizmente. ressurgindo, então. está Ele quase que foi o epistolar. sufocado e está vindo. E enfim. Que bom. Vamos lá, foi E só é- um parêntese. Tá. Não, eu sou escritora de cartas também. Acho que também veio muito daí, né? Longas cartas para ninguém. E aí li Clarice e reconheci-me naquelas cartas, né? Aham. Aquela mulher que estava fora, aquela mulher que estava criando filhos, que estava publicando, que estava longe de tudo. E foi fantástico. E aí a minha linha de pesquisa durante a graduação foi seguindo para esse caminho, né? Clarice brasileira, Clarice que cresceu no Nordeste, né? Clarice do mundo. E fui fazer pesquisa sobre a vida dela na infância, né? Em Recife, percorrer os locais onde ela andava, percorrer Rio de Janeiro, percorrer as coisas todas. E aí me parou um livro chamado Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que aí é o meu arrebatador. Aham. E fala sobre, né, uma mulher que tenta se compreender todo o tempo. E a partir desse livro, dos grifos que tinham nesse livro, eu comecei a desenvolver uma pesquisa semiótica. Eu mandava uma espécie de uns bilhetinhos, umas cartinhas com as mariolas, que eram os trechos que eu mais tinha gostado da Clarice. E aí daí rendeu exposições, uma exposição chamada Luminescência, que tinha muito a ver com isso. O que que você vê que eu não vejo, né, Aham. da Clarice? E aí eu falo muito sobre isso. E aí me aproximei de pessoas que estudam sobre ela, sobre a vida dela, filmes que foram feitos recentemente, filme e obra da vida dela. E por aí vai, assim, Clarice é sempre uma leitura obrigatória, né? Quem mais? Que autora te influenciou, Micaele? Bom, no meu caso também, Clarice foi a Ó. pioneira, porque uma professora muito querida do ensino médio, professora de literatura, jamais eu vou esquecer o nome dela, Inajara, se ela estiver escutando. Ela apresentou o livro Felicidade Clandestina e não teve como... Você não se largou de- mais a não. Clarice Lispector. É como no primeiro conto O do que livro, ela tem, né? assim, que atrai, afasta um pouco por conta desse medo que a Ana Karine falou no início, mas e depois você fica. E o que a escrita dela tem que nos puxa? E que tanta gente hoje ainda está descobrindo a Clarice Lispector? Eu acredito que ela seja uma experiência literária, assim. A Clarice, ela fala comigo, talvez diferente do modo como ela fala com a Ana. E, às vezes, você lê um livro da Clarice hoje e você vai dizer, não deu. E daqui a um ano você lê e você pensa, é o livro da minha vida. E a Clarice tem isso, assim, você não é obrigado a gostar da Clarice. Esse negócio da gente querer ou não querer gostar ou não gostar de livro, ele te restringe muito, né? O livro, ele te escolhe também. E a literatura, ela arrepia quando a gente percebe que esse é meu momento, esse foi o livro, e esse livro me tocou. E a Clarice... É exatamente isso. Eu acho que a Clarice, você precisa estar preparada para ela. Porque não tem... Aliás, assim, qualquer livro, não tem um livro... Claro, tem livro ruim, né? Mas esses livros que as pessoas têm medo de ler, eu acho que é preciso você estar no momento certo para ele. Para entrar, Para entrar no de clima, fato, de né? fato. pra E ele. esse estar preparado, ele não está necessariamente ligado a você ter mais leituras ou a ter mais Exatamente. experiências de É. vida. É uma relação pessoal com a literatura. Eu lembro de uma história que eu nem sei se é verdadeira, mas eu gosto muito de acreditar que ela é verdadeira, que a Clarice falou em algum momento que uma estudante de ensino médio lia os livros dela e tinha aquilo como um livro de cabeceira.
e um professor dizia que aquilo não tinha significado nenhum. Eu gosto muito de acreditar nessa história porque me traduz muito aquilo que a Clarice passa pra gente. E a gente tem várias personalidades que tratam dos livros da Clarice como bíblias, né? Tipo, Água Viva é uma bíblia para muita gente, inclusive para mim, para alguns amigos. O Cazuza tinha esse livro como uma bíblia, vi várias e várias vezes. Então, eu acho que a literatura ela tem que te tocar de algum modo, né? A gente tem que parar de achar que existe gente que pode ler e gente que não pode ler. Exatamente. E nessas novas mídias que a gente está trabalhando... Não é mito, portanto, isso, o que você está dizendo é que não é mito, portanto, que literatura é algo ainda elitista no Brasil? É elitista, mas vem porque sendo também- cada vez menos. Porque também é caro ainda. É muito Sim, caro, comprar é livro muito caro. ainda é. O livro ainda é, de certa forma, inacessível. Né? Mas aí também a gente está falando que aqui a gente prometeu falar sobre novos modos de difundir a produção. Isso. Não é? Eu acho que é porque, da mesma forma que se estabelece esse paradigma, as pessoas podem ler e outras não, se estabelecem que algumas pessoas podem escrever e publicar e outras não. A Ana K contou a experiência dela pra gente, e essa publicação poderia não ter acontecido em momento algum. Uma publicação assim, física, né? Porque eu já me publicava. Há essa possibilidade também, né? Eu conheci pessoas recentemente, algumas senhoras muito fofas, que elas disseram assim, não, eu escrevo muito e se você quiser um livro, eu vou xarocar e te dou. Que é uma outra forma de publicação, resolvido. é artesanal. Tem os fanzines, né, Os gente? fanzines são Tem incríveis. várias formas Ana, de me publicar. tira uma dúvida que eu estava falando com a Mica. Como é a coragem para publicar? De onde vem? Porque eu sempre escrevo coisas minhas, jogo fora, nunca tenho coragem de nada. Queimo. Posto coisas e digo que é autor desconhecido, assim, sabe? Quem é que faz isso? Você faz isso, Charlene? Já fiz até um curso de escrita, até a gente vai falar com a Socorro, Eu né? também fiz. Mas não dela ainda. Também. Eu fiz um curso que era até no Cuca, os meninos produziram e tudo. O que você tem medo? Você tem medo das pessoas não gostarem do que você escreve? Eu acho que não é nem de gostar ou não gostar, eu acho que é porque escrever também é muito próprio, né? E como cada pessoa tem um modo de escrever, geralmente o que eu escrevo é sobre mim e sobre Gente, o mundo. todos nós, será que eu posso dizer isso? Todas nós já escrevemos um dia. Sim. Não é? Sim. Aquela nossa poesia, cartinha de né? amor, Aquela- né? Uma coisa muito íntima, muito É. profunda para aquele momento que a gente estava vivendo, mas, como Charlene está dizendo assim, provavelmente a maioria de nós nunca tornou isso público, Mas né? nem todo mundo é uma Clarice Lispector que escreve o que quer, porque quer e na hora que Mas quer. precisa ser uma Clarice Não, para escrever? Não, Sabe o né, que eu gente? vejo muito da Clarice, assim, a minha compreensão é que ela era muito comum. Exatamente. Ela era muito comum, ela escrevia sobre o conto O Amor, em que ela fala de um mendigo, de ovos quebrados na cesta. Parece que eu tô falando com a vizinha. Olha, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, mas você vê que a gente foi e voltou e estamos lá na Clarice de novo e ela puxa a gente. Ela tá participando do programa também. Mas quem vai com a gente no próximo bloco é a escritora Socorro Acioli. E vamos falar justamente sobre o ateliê de escrita, não é? Será que você pode aprender a escrever? É isso que a gente vai saber também no próximo bloco. Hoje o Papo de Mulher fala sobre presença feminina na literatura e os novos modos de difusão da produção literária, especialmente das autoras cearenses. Nós chamamos a sua participação. Aproveita aí o intervalo para falar com a gente no 3066-4030, no 981665589, ou manda o seu comentário aqui para o Facebook. Estamos ao vivo aqui na página da Rádio O Povo CBN. Voltamos já. Papo de Mulher. Oferecimento Omni-Imagem. Diagnóstico para uma vida saudável. 3455-5555. Papo de Mulher. Apresentação: Maísa Vasconcelos. Olá, são 3h36. Estamos de volta com o Papo de Mulher de hoje, conversando sobre a presença feminina na literatura e os novos modos de difusão da produção das autoras cearenses. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a escritora e estudiosa de Clarice Lispector, Ana K. Lima, que publicou recentemente o livro Claviculário e que também é a número 1 no Fundo Carolina, do qual nós já falamos, mas vamos falar mais daqui a pouco. Estamos recebendo também a escritora, mediadora do Clube de Leitura Escritoras Cearenses,
Mica Andrade, a professora de História, participante de clubes de leitura e dona do perfil Livros da Chá, Charlene Ximenes, e a jornalista Isabel Costa, que escreve o blog Leituras da Bel. E também vamos falar por telefone com a Socorro. Já está ok a Socorro com a gente, Igor? Ainda não, né? Tá tentando ainda, né? Socorro, atende ao telefone, Socorro Racioli, porque tem muitas perguntas para você aqui. Participando com a gente no WhatsApp está o Marcelo Lustosa. Ele disse que é maravilhoso escutar comentários sobre as mulheres. Ele diz assim: eu consigo ser um noivo melhor para minha noiva. Que bacana. Achei bacana. Parabéns. Ele disse assuntos super interessantes, com vozes lindas de mulheres belas, aí fica melhor ainda. E com a gente também no WhatsApp está o Gilvan Cavalcante, falando com a gente lá de Pedra Branca. Opa, que bom que você está com a gente, Gilvan. Ele está parabenizando pelo alto nível cultural do programa. Pois bem, continua participando, inclusive mandando comentários aqui para o nosso Facebook. A Lúcia Mapurunga está dizendo aqui no Facebook o seguinte: ela diz: escrever não precisa de ateliê, porque quem gosta de escrever já nasce com a alma de poeta, com a sensibilidade aguçada, de ver as pequenas coisas que ninguém vê, do modo como ninguém enxerga, e sabe dizer com pureza e simplicidade as coisas do coração, as dores vividas. Aí ela diz: é claro que o exercício de boas leituras ajuda muito. Será que a gente não aprende técnicas? Hein? Vamos saber já com a Socorro Racioli, né? O José Anderson dá parabéns aqui pelo programa e diz: vamos ler. O Nilson tá mandando alô para todo mundo. Ele é o Nilson Guimarães, do bairro Cigana. E ele tá pedindo para mandar um alô. Alô. Olá, abraço para vocês. E vamos dizer alô também para Socorro Acioli, que está com a gente ao telefone. Oi, Socorro, boa tarde. Oi, Maísa, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que tem um estúdio aqui cheio de mulheres incríveis que querem dar boa tarde para você. Olá, Socorro. Tudo bem, Socorro? Boa tarde. A gente está aqui com a Ana Kalima, com a Mica Andrade, com a Charlene Ximenes e com a Isabel Costa. Ai, que maravilha. Socorro, a gente acabou de receber aqui um comentário da nossa ouvinte, acompanhando pelo Facebook. Ela disse que para escrever não precisa de ateliê. É como se ela dissesse assim: não precisa de técnica, porque quem gosta de escrever já nasce com a alma de poeta pronta. É assim, Socorro? Ou existe uma forma de você se guiar por técnicas? O ateliê de escrita que você ministra aqui funciona como para quem quer escrever? Olha, essa é uma questão que sempre é colocada para mim, por eu ter esse trabalho aí desde há 5 anos com formação de escritores, por eu mesma ter sido aluna de vários cursos. É assim, depende, essa necessidade ou não de formação depende do objetivo do escritor. Certo. Se o objetivo é dar vazão aos sentimentos, é colocar no papel, sei lá, as próprias questões e de uma forma íntima, de fato não precisa. Agora, para um autor que deseja um lugar no mercado literário, que deseja publicar seus livros, que deseja publicar por editoras maiores ou mesmo editoras independentes e quer encontrar um caminho profissional com a escrita, né, quer fazer disso um trabalho, aí é necessário sim conhecer algumas técnicas, porque toda profissão exige isso. A gente tem a mesma profissão, a gente é jornalista, apesar de eu ter ido para outro caminho. A gente, para exercer o jornalismo, a gente aprende uma série de coisas, uma série de técnicas que ajudam no exercício da profissão, mas que não são tudo. Né? Não é só a formação que faz um bom profissional, não é só o ateliê que faz um bom escritor. O ateliê funciona para ensinar o escritor o que ele levaria muito mais tempo para aprender sozinho. É uma forma também de criar um método, né? Digamos assim, né? Isso, por exemplo, uma das coisas mais legais do ateliê é de criar em grupo. É a experiência de criar junto com outras pessoas que estão escrevendo ao mesmo tempo. De dividir as questões. É organizar o trabalho, aprender a encarar a escrita como trabalho, como método, aprender a escrever todo dia. Entender o que está fazendo ali, o que é isso aqui que eu estou escrevendo, que personagem é esse que eu estou criando, o que é que eu posso fazer para ele se tornar mais forte dentro dessa história. Enfim, existe isso aí, essas técnicas para aprimorar a escrita, elas começam com Aristóteles na poética, que faz muito tempo que isso existe. Né? Pegar isso, essa altura do campeonato, é um pouco até ingênuo
E não vale só para quem quer, por exemplo, fazer literatura, né? Vale para outras formas de escrita. A Isabel Costa tem pergunta para você, Socorro. Eu queria perguntar, Oba. Socorro, eu fiz o ateliê, o módulo básico, e ele me ajudou muito, não só a escrever, mas ele me ajudou muito a ser uma leitora mais eficaz. Você acha que, desse ponto de vista, estudar essas técnicas de escritas podem ser boas também, assim, para qualquer pessoa, um leitor, uma pessoa que está começando a ler? Isso também pode ser interessante. É muito interessante. Isso que você falou, eu acho, assim, me deixa muito feliz, porque um dos objetivos do ateliê também é falar da teoria da literatura de uma forma diluída, né, sem aquele peso teórico maior da universidade, justamente para melhorar o olhar do leitor, né, para fazer com que a apreciação da literatura seja mais consciente e que a gente possa usufruir mais de pegar um texto e ver que o autor conseguiu fazer ali uma coisa incrível, que a gente sabe que ali é um mecanismo narrativo complicado de se fazer, porque você aprendeu, você estudou num curso, seja no meu ou no outro qualquer. Isso faz sim, conhecer essas técnicas faz sim de qualquer aluno um leitor muito melhor. Muito bom. O tempo da gente é assim curtinho, mas eu queria pedir para você um nome, até para a gente começar aqui um joguinho nesse final de bloco, o nome de uma autora, de uma escritora, talvez a primeira que lhe vier assim à cabeça. Raquel de Queiroz. Opa! Já foi? Não, Já foi. Não, a gente está começando com você. Tá Nós ótimo. começamos Raquel de falando Queiroz. dela, né? Acho que é a primeira autora da vida da gente, né? Que aqui de Fortaleza, do Ceará, é uma pessoa, uma autora muito próxima para todos nós. É a primeira da minha lista também. Socorro Racioli, muito obrigada pela sua participação Obrigada aqui também, com a gente. Maísa, meninas. Um beijo para todo mundo. Beijo. Socorro. Nós conversamos com a escritora Socorro Racioli, que tem ministrado o ateliê de escrita. É bacana que ela está divulgando hoje, exatamente hoje, várias... tem a logo da marca do ateliê de escrita, tem as canecas, tem tudo. Tem uma turma nova que vai começar na Livraria Cultura. Muito bom. Então, já que a Socorro abriu essa lista, vamos fechar esse bloco com as autoras. Ela falou a Raquel, Ana Kalima, uma autora. Raíza Cristina. Ai, que pesado. Aí você tem que dizer quem é a Raíza Cristina, Raíza- porque eu pensei que você ia dizer assim, uma das autoras assim, não. conhecidas Mas- nacionalmente e não sei o quê, e tá na ponta da língua. Quem é a Raíza Então, Cristina? Raíza Cristina, ela escreveu esse livro, Mensagens Enviadas Enquanto Você Estava Desconectado. Uhul! É Maravilhoso cearense, título. linda e, enfim, mistura ilustração com textos fantásticos. Nossa, é uma revista esse livro? Deixa Não, eu ver. É um livro. É um mesmo. livro. Um livro, ganhou edital e tudo. E é incrível, assim, é uma Um livro com ilustrações facada incríveis. dela Sim. mesmo. Lindo. Assim, Lindo. As ilustrações dela são Mensagens enviadas enquanto você estava desconectado, de Raíza Cristina, uma autora cearense, publicada pela Substância, também. Isabel, Eu vou indicar a Flor Bela Espanca, vou justificar. Muita gente não gosta da Flor Bela. Eu acha amo. que a Flor Bela é muito simples, mas quem diz que Simples? simples é sinônimo de simplório, ruim. né? A minha questão com a Flor Bela, que eu estudava letras, e eu vi Flor Bela em literatura portuguesa. Eu acho que já era na terceira disciplina. E foi o primeiro momento que eu me vi estudando uma mulher, porque na escola, e mesmo no curso de letras, nós estudamos homens. Porque ao longo da história, eles que publicaram, eles que ficaram. São livros de homens que a gente vê na escola. É muito difícil a gente pegar um clássico escrito por mulher. Então foi a primeira vez que eu me vi. Opa, tem uma mulher aqui, tem um olhar diferente. Charlene, Só uma mesmo, pera. uma. Eu queria indicar uma mulher negra, que eu acho que é muito importante que a gente divulgue mais, e contemporânea, né, que é a Chimamanda, que é uma autora nigeriana maravilhosa. Atualmente ela está sendo publicada aqui pela Companhia das Letras e há pouco foi lançado um novo livro de contos, que também é outro gênero que a gente lê pouco ainda aqui no Brasil. E ela vai tratar sobre tudo, questões sociais, questões raciais, sobre a mulher, maravilhosa. Muito bem. E você, Mica Andrade? Pronto, eu quero indicar a Estela do Patrocínio, poeta que não sabia que era poeta, deixou fitas gravadas e foi descoberta pela filósofa Viviane Moser. E é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu indico. Estela do Patrocínio. Isso. Muito E é bom. super desconhecida, uma pena.
Olha, no próximo bloco a gente continua fazendo aqui esse giro de autoras e você pode mandar aqui a sua indicação pra gente, querendo agradecer a participação do Carlos André, que está com a gente no Facebook, diz que gosta muito do programa, que une assuntos interessantes com mulheres lindas e inteligentes. Ele diz que toda terça está aqui com a gente, toda quinta, perdão, ó, eu ainda falei da data anterior. Toda quinta está aqui com a gente. E você está com a gente também? Participe no 3066-4030 e no 981665589. O nosso amigo aqui, professor Morei, está dizendo, para quem vai escrever um livro fruto de tese, ateliê ajuda? Peraí que a resposta vem já com a Isabel Costa, Já. tá? Que ela fez o ateliê de escrita. Voltamos já. Papo de Mulher. Oferecimento Omni-Imagem. Diagnóstico para uma vida saudável. 3455-5555. Papo de Mulher. Estamos de volta, são 3h50, o Papo de Mulher de hoje, falando sobre presença feminina na literatura e novos modos de difusão da produção de autoras cearenses. Aqui no Facebook, estamos ao vivo na nossa página, Rádio O Povo CBN. Um alô, um tchauzinho aqui para os nossos assistentes, internautas, enfim. Aproveite para curtir a nossa página, já curtiu? Vai lá, clica, é simples, é fácil. Aí você também compartilha o vídeo, que é uma forma de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. O Carlos André, ele tinha feito um comentário, e aí eu falei os outros comentários e segui aqueles assim: ei, Maísa, esqueceu, tu pulou minha mensagem, não gostei. Mas eu li depois, Carlos André. Muito obrigada pela participação. Quem está com a gente também aqui no WhatsApp é o Rafael Caneca. Ele diz que é aluno da Socorro Acioli no ateliê de narrativas e ele diz que é super importante o curso para todos os alunos. Ele diz que, além de escritor, é entusiasta da literatura, tem um clube de assinatura de livros, o pacote de textos, e diz que procura inserir autoras nos kits. Que bom. E ele cita aqui a Socorro Acioli, cita a Ana Miranda, cita a Tércia. Olha, a gente fez um giro de autoras no primeiro bloco, vale uma de cada uma aqui agora. Vamos, a gente está aqui com as nossas convidadas, a Ana Kalima, mais uma autora. Ana K, tem direito. Ana é um bônus. Cristina César. Arrasou. Maravilhosa. Ana Cristina César, que no ano passado também foi trazida de volta, né? Sim, teve uma exposição na Caixa, né? Na Caixa. Muito Cultural. bacana. E a Flip foi Flip, temática. isso. A Flip trouxe o nome dela mais uma Ai, vez. suspiros. Estamos com a Mica Andrade também aqui conosco, mais uma autora, Mica. Hilda Hilst. Tinha que ser a Hilda Hilst, inclusive ela está com o livro da Hilda Hilst na mão, não é? A Charlene Ximenes, mais uma autora. Virginia Woolf também. Ai, gente, vocês estão Agora arrasando a gente comigo. tá. Pisem menos. Não te pedi nada. São autoras incríveis. Isabel Costa. A autora que eu vim até fardada, porque eu estou muito sim. fã de Rupi Kaur, que é uma indiana que escreveu esse livro Outros Jeitos de Usar a Boca, que foi publicado no Brasil com esse título. Mas e que foi um evento essa semana aqui em Fortaleza, tivemos né? um sarau essa semana, as meninas foram lá, foi maravilhoso. Nós choramos, Muito rimos, emocionante, muito assim. emocionante. E vale a pena. Leiam essa mulher, Vale essa a indiana, vale a pena. Gente, eu fiz uma lista gigantesca de nomes aqui. Eu queria falar de Cecília Meirelles, eu queria falar de Ana Maria Machado, que eu amo, acho maravilhosa. Eu queria falar de quem? De Carolina de Jesus, de Alice Ruiz. Conceição Evaristo. Lídia Fagundes. Lígia Fagundes Teles, amo. maravilhosas. Amo demais. São mulheres incríveis. Mas a gente tirou esse finalzinho aqui de programa já para falar sobre os eventos e que vocês vão poder chegar junto e saber mais. Quem quer começar essa rodada aqui de chamada para os leitores chegarem juntos? Começo. Isabel Costa. No dia 2 de setembro, nós vamos ter a segunda edição do Clube de Leituras da Bel, que é uma reunião para os leitores do blog. Vai acontecer no Teatro José de Alencar, nos Jardins do que Teatro. lindo, que chique, que poético. Com um piquenique a partir das 14h. E nós estamos Dia lendo... 2 de setembro. 2 de setembro. Tá. Muito bem. Um sábado. Nós estamos lendo o Minhas Queridas, da Clarice Lispector, que é o livro de cartas que ela escreveu para as irmãs enquanto ela estava fora do Brasil, com o marido. O Lady Susan, que é da Jane Austen, que é Outra um livro autora de incrível que cartas estava na minha também. lista aqui também. Também é um livro de cartas, é uma trama muito ardilosa. E um livro lindo chamado Só Entre Nós, Abelardo e Heloísa, que é da Janaína Vieira e do Júlio Emílio Braz. É um livro paradidático, mas que é maravilhoso.
que mais que vai acontecer, que vale a pena divulgar? Escritoras cearenses? Se puder falar. Falo. A Mica tem um projeto chamado Escritoras Cearenses e nós estamos retornando com o clube. Vai acontecer aqui no Espaço Povo, ainda sem data, mas as informações vão estar tanto nos nossos perfis quanto no blog. E nós vamos começar pelo livro Desmundo, da Ana Miranda. Já estamos em processo Muito de bom. leitura, então está todo mundo convidado para esse evento, ainda sem data, mas com muito afeto. Quem mais tem eventos para divulgar? A gente vai Charlene? ter agora no fim do mês o Clube de Leitura da Sublime, que é maravilhoso. E Grande, né? tá Cresceu o grande. Clube de Leitura da Sublime. E aproveitando, já que está muito grande, queria avisar para quem não foi para o último encontro, que a partir de agora a gente vai precisar de uma inscrição prévia. Então, quem foi, agora dá uma ligadinha e se informa, mas assim, 10 dias antes, fazer uma inscrição antes, tá? A gente vai estar reservando para 35 pessoas. Como é que encontra? Tem Instagram? Tem o perfil, tem um grupo, né, no Facebook, que é Clube de Leitura da Sublime, mas aí é só procurar o número da confeitaria e ligar para lá também. E a gente tem vários outros clubes que falam de mulheres e também mulheres e, enfim. A Mica Andrade tem o perfil @Leia Mais Mulheres, né? Que é Mulheres na Literatura, que eu encerrei recentemente esse projeto. Eu dei ele como encerrado para poder continuar com o Escritoras Cearenses. Beleza. Ana Kalima. Então, o Claviculário vai ganhar o interior do Ceará no final do mês. A gente vai para o Cariri. Que bom. Lançamento do Juazeiro e Crato, com saraus nas esquinas e nas ruas da Gente, cidade. o que é o sarau? Para quem nunca participou e que fica na memória assim só aquela coisa com os candeeiros acesos, ou então naqueles fofo, salões né? chiques da literatura. O que são saraus hoje? Não é mais isso, né? Graças a Deus, desceu o pedestal e está invadindo as periferias de Fortaleza, graças a Deus, graças aos grandes articuladores que estão aí fazendo essa movimentação. Bom, várias pessoas que gostam de falar, de ouvir, não só poesia, ouvir a palavra, ouvir pessoas, se encontrar, estão se encontrando nos saraus, né? E aí é o momento em que você coloca, vocês... Sabe, tem diversas possibilidades, há diversos saraus acontecendo na cidade. Saraus Quem quiser saber mais, chega como independentes, junto? saraus empoderados próprios, é muito bom sempre frisar isso, de um povo, de uma galera da periferia que está aí acontecendo. Como é que a gente pode encontrar mais informações sobre saraus? Acesse o Leituras da Bel e leia o Vida e Arte. Todo dia tem algum tipo Tem, de sarau informação acontecendo. voltada para literatura, enfim. Isso. E Quero divulgar mais um clube, é um clube que está começando agora. É um clube de leitura da Jane Austen, que algumas leitoras daqui começaram. Eles vão ler o livro Emma. O encontro vai ser no dia 3 de setembro, às 10 horas, no Café Viriato. Do Del Passeio. Do Del Passeio. E Emma é um livro muito impactante, digamos assim. o Marcos Castro está participando com a gente aqui. Ele está falando do Conjunto Palmeiras. Muito obrigada pela sua audiência, Marcos Castro. Aqui com a gente também, final do telefone 7241, no WhatsApp. Ele diz, não esqueçam da maravilhosa Hilda Hilst. A Mica Andrade citou a Hilda Hilst, né? Ele diz que ela é imponente, lírica e ácida na poesia. Compartilhei uma leitura inesquecível de um livro da Hilda com uma pessoa que amo muito. Que bom, né? Que coisa linda. Os leitores e o amor, que maravilha. E agradecemos também aqui ao Jefferson Teixeira. Ele diz, Maísa, como é bom te ouvir e melhor ainda ver. Olha o Facebook aproximando as pessoas. Incrível. Muito obrigada pela audiência, Jefferson Teixeira. O nosso Papo de Mulher de hoje vai ficando por aqui. Falamos com as incríveis escritoras, leitoras, mediadoras, participantes de clubes de leitura. Tivemos aqui no estúdio a Ana Kalima, estamos encerrando aqui com elas, a Micaele Andrade, a Charlene Ximenes e a jornalista Isabel Costa. Muito obrigada, boas leituras para vocês. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Tchau. Boa tarde a você que nos acompanhou, que participou do programa de hoje. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Igor André, produção Letícia Lopes, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo de Arlen Medina Neri. Apresentação Maísa Vasconcelos. Sou eu, muito obrigada. Você pode acessar o nosso site e compartilhar esse podcast do Papo de Mulher de hoje.
Basta ir em radios.upovo.br/opovocbn. Aproveite, se inscreva e receba os nossos podcasts automaticamente. Eu vou daqui a pouco, estou de volta com o Revista O Povo. Obrigada.